Olá, estudantes! Eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa, e a gente vai continuar as nossas aulas neste projeto Estudaê, do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Educação. E para a aula de hoje, a gente vai trabalhar um tema bem legal, que vocês já devem ter estudado, que é a tipologia textual, A gente vai falar sobre a definição, a estrutura e as propriedades, certo? Para a gente entender, é importante eu frisar alguns pontos. Primeiro, que as tipologias textuais, a gente tem aquela classificação clássica, que a gente tem de descrição, narração, dissertação. A gente vai ver cada uma delas de forma, com uma explanação, mas junto dessas tipologias, a gente tem outros textos que eles vão abarcar muitos outros textos além dessas tipologias. A gente vai ter os gêneros textuais. São coisas diferentes. Então, quando a gente for ver os gêneros textuais em outra aula, eu vou explicar para vocês que os gêneros textuais, eles são ramificações dentro de cada uma dessas tipologias. Quando eu vou para a narração, eu tenho vários gêneros textuais que são dessa esfera narrativa. A descrição também, a dissertação. Então, a gente vai trabalhar isso verificando que esses gêneros textuais, eles estão relacionados a essas tipologias textuais, mas de uma forma muito mais ampla, Porque a gente vai ver que as tipologias textuais, elas não dão conta dessa gama de textos que circulam na sociedade. Mas é importante a gente entender porque os textos, eles estão relacionados à estrutura e a características dessas tipologias textuais, tá bom? Então, a primeira coisa, a tipologia textual, a gente conhece como a classificação dos textos com base na sua estrutura, E além dessa estrutura, a gente tem a intenção comunicativa, Se eu tenho a intenção de estar apresentando fato que aconteceu em determinada situação, o texto narrativo ele pode ajudar nisso. Então, a intenção comunicativa ela vai ser muito importante nesse contexto quando a gente trabalha com a tipologia textual. E em razão disso, de pensar nessa classificação textual, considerando tanto a estrutura quanto a intenção comunicativa, é importante considerar que cada tipo textual ele vai possuir características próprias. Tanto na forma de organização, uso de verbos, conectivos, para estar interligando os elementos no texto, vocabulário, finalidade. Então, todo esse arranjo vai contribuir para que eu entenda que se trata de uma tipologia textual e não de outra, E por isso que a gente tem essas diferentes tipologias textuais que a gente vai começar a verificar agora. Então, a gente tem como principais tipos de texto, um texto que predominantemente ele pode ser narrativo, a gente pode ter um texto que predominantemente ele pode ser descritivo, tem texto que tem viés descritivo, mas o que predomina é a característica dissertativa. Eu tenho o texto que a gente chama de injuntivo, que ele é mais instrutivo, Dependendo do texto, eu vou lá para uma bula, ou para uma receita de bolo, dependendo de como foi elaborado, eu tenho mais instrução, do que uma dissertação. Vamos fazer mais ou menos essa comparação. E eu tenho o texto que ele é predominantemente expositivo. E a gente tem que observar que esses elementos, a gente pode ter no mesmo texto a presença desses elementos, mas um deles vai estar se destacando, dando a característica principal do texto quanto à classificação enquanto uma tipologia específica, E aí eu pontuei aqui para vocês de verde até uma observação, O mesmo texto ele pode conter várias tipologias, mas sempre há uma predominante. Quando quem está estudando para o Enem, já pensando no texto dissertativo e argumentativo, a gente vai ver que tem parte que a gente apresenta a descrição para apresentar os fatos, as argumentações. A descrição é presente ali naquele texto, mas o que predomina é a questão do dissertativo, Então, isso é bem importante a gente compreender neste momento para verificar que essa dissociação a gente faz de forma didática para entender essa classificação das tipologias nessas categorias aqui de tipologias, mas esses elementos podem aparecer em um contexto de outro, mas a gente vai ter um que vai estar se destacando. E aí a gente vai iniciar aqui o texto narrativo, O texto narrativo, o que é um texto narrativo? É um texto que a gente já
estudou bastante, vocês desde as séries iniciais, quando a gente está lá no nosso fundamental, a gente estuda fábula, dependendo do texto, crônica, a gente tem essas histórias mais curtas, mas que estão ali materializadas na tipologia do texto narrativo, né? E considerando isso, qual seria essa finalidade, né, desse texto narrativo? A gente tem como finalidade principal contar uma história, né? Seja uma história real ou uma história fictícia, mas o teor principal do texto narrativo é essa ideia da gente contar uma história. E para a gente conseguir contar uma história, a gente precisa levantar alguns elementos para dar conta da narração, apresentar esse viés narrativo de fatos, acontecimentos, tempo, personagem. Como é que a gente consegue fazer isso, né? A gente tem uma estrutura, e nessa estrutura a gente tem, em geral, uma apresentação, que é a contextualização dos fatos, né? Depois que a gente tem a apresentação, a gente tem o desenvolvimento, onde eu vou apresentar de fato cada ato, cada acontecimento, o que chamou mais atenção, tudo isso juntando para a gente chegar no clímax, né? E o desfecho dessa narração. Então, por essa característica, essa tipologia textual do texto narrativo, ela tem essa estrutura, né? Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Além dessa característica enquanto estrutura dessa tipologia textual chamada de texto narrativo, a gente tem elementos linguísticos que eles vão nos ajudar para sinalizar os acontecimentos durante a narração que vai sendo apresentada. E esses elementos linguísticos a gente vai chamar aqui de marcas linguísticas, né? São marcas linguísticas importantes e que elas ajudam a garantir a coesão e a coerência na apresentação dessas informações de um texto narrativo. Então a gente tem aqui predomínio de verbos no passado, porque se eu estou narrando algo, é algo que aconteceu, seja uma história real ou fictícia. Então eu preciso usar os verbos no pretérito, seja pretérito perfeito ou imperfeito, mas que vai sinalizar que aquilo que eu estou falando é de algo que já aconteceu, por isso que a gente está utilizando o texto narrativo. Presença de personagens, tempo, espaço definido, se é algo que já aconteceu, quando que aconteceu, né? Qual o espaço, qual o local, quem estava presente, quais são as personagens, né? Então, tudo isso são elementos que vão nos ajudar a garantir a fluidez de um texto narrativo aqui dessa tipologia textual, né? Considerando, obviamente, essa estrutura de apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, tudo isso com a finalidade de contar uma história, seja real ou seja fictícia. E aí a gente vai verificando aqui outra tipologia textual, né? A gente já sai lá do texto narrativo e vem para o texto descritivo, né? Quando eu penso no texto descritivo vem de descrição. É um texto também muito importante. Às vezes eu quero apresentar alguma coisa, um produto, eu quero destacar algo. Uma forma de eu apresentar isso é descrevendo essa coisa. E qual o texto que é importante, que é coerente para a gente trabalhar com uma comunicação que tem como finalidade descrever? É a tipologia textual descritiva, né? A gente chama texto descritivo. Qual a finalidade desse texto descritivo? E aí eu coloco aqui para vocês, retratar com detalhes, né? Retratar com detalhes pessoas, objetos, lugares ou situações. Então é um texto muito importante quando eu estou trabalhando numa produção textual, que o meu foco principal é apresentar a descrição de alguma coisa. Então a gente usa essa tipologia textual do texto descritivo. Qual é a estrutura? Como eu vou descrever, geralmente eu uso enumeração de características, foco sensorial e estático, né? Vai depender do que eu vou estar descrevendo, se é um objeto, se é uma pessoa, se é um lugar, se é um contexto. Então, tudo isso vai influenciar para eu pensar em como eu vou organizar a lógica de apresentação das informações no momento da descrição. E o texto descritivo, ele também tem marcas linguísticas, né? A gente percebe a questão de adjetivos, às vezes está falando do estado da pessoa, vai descrevendo, estava feliz, estava triste, estava pálida, olhos vermelhos, e aí a gente vai falando vários adjetivos para poder estar descrevendo de forma mais coerente uma situação, uma pessoa ou um objeto. Além dos adjetivos, a gente tem também a questão dos verbos de estado, né? O estado mesmo de uma determinada pessoa, de um contexto, de um cenário, né? Então, os verbos de estado, eles são muito bons para a gente estar conseguindo fazer essa descrição.
E descrição precisa, né? Às vezes é bem minuciosa mesmo a descrição e fica bem fácil de entender aquele contexto em que está querendo realizar determinada descrição. E aí o próximo texto que a gente vem é um texto que é muito comum a gente utilizar na esfera da argumentação, nos vestibulares, que é o texto dissertativo, né? O texto dissertativo, a gente percebe que ele tem como finalidade defender uma ideia ou um ponto de vista com o uso de argumentos. Então, ele já tem outras características, ele não vai só descrever. Ele pode ter descrição, mas o foco principal é garantir que eu faça uma defesa muito adequada de ideias ou de ponto de vista relacionado aos argumentos que vão sendo utilizados. E esse texto dissertativo, ele também tem uma estrutura. Às vezes a gente olha aqui, qual é a estrutura do texto dissertativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na narração também tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas as informações, a forma com que ela é organizada, são diferentes. Se eu trato da tipologia da ordem do narrar, quando eu venho aqui para o texto dissertativo, a gente vai ver uma pequena diferença. Aqui apresenta a introdução geralmente tem essa contextualização, o autor normalmente já apresenta a sua tese, e a partir daí ele vai discorrer as demais partes do texto em favor de defesa dessa tese. Então, a gente tem geralmente no primeiro parágrafo da introdução essa contextualização apresentando a tese, já num viés argumentativo, uma vez que a gente está falando de um texto dissertativo, né? Além desse texto dissertativo ter uma introdução, esse texto também ele apresenta o que a gente chama de desenvolvimento. Por que desenvolvimento? Eu usei lá o primeiro parágrafo, contextualizei meu texto, apresentei minha tese, agora eu preciso dar conta de desenvolver essa tese, defendê-la e argumentar para que ela seja muito bem apresentada. E como é que eu argumento? Com o uso de argumentos coerentes. Então, é na introdução que a gente vai detalhar, vai desenvolver, vai apresentar argumentos e vai expor esses argumentos, organizando-os de forma clara e adequada em favor da defesa da minha tese, que normalmente é apresentada lá na introdução de um texto dissertativo, né? E esse texto dissertativo, ele também apresenta marcas linguísticas, né? A gente tem outros tipos, mas a gente cita aqui algumas. Uma linguagem formal, né? Então, o texto dissertativo, o estudante, a gente verifica que ele tem que apresentar a variante padrão da língua portuguesa, né? Tanto nas redações, quanto em outros tipos de textos que não são as redações do Enem, dos vestibulares, mas que são textos relacionados ao texto dissertativo. Então, a gente tem a linguagem formal, verbos no presente, né? Então, já não é mais lá igual no texto da tipologia da narração, que são os verbos no passado. Uso de conectivos argumentativos, porque se é um texto dissertativo, se eu trato da argumentação e eu quero defender uma tese, eu preciso ter elementos linguísticos que vão somar para que eu consiga defender de forma mais adequada possível a tese em que eu quero defender aqui no texto dissertativo. Então, a gente tem essa finalidade, a gente tem essa estrutura no texto dissertativo e a gente também faz uso de elementos linguísticos aqui nessa tipologia textual da esfera dissertativa. A gente vai ter mais aqui outros elementos da tipologia textual. A gente tem o texto, que ele é o texto injuntivo, né? Que a gente viu até bem lá no início que eu coloquei. Ele vai o que? Instruir, né? Vai finalidade dar ordens, instruções, recomendações. Então, se eu quero produzir um texto com essa finalidade de instruir, recomendar, dar ordem, o texto dissertativo não vai ser a tipologia textual mais adequada e nem mesmo a narração, né? Então, o texto adequado para esse tipo de finalidade é o texto injuntivo, né? Então, eu friso aqui que não tem tipologia textual, a dissertativa é a melhor, ou a tipologia da descrição é a melhor, isso não, assim, a gente não tem algo taxativo. O que vai entender o que é melhor, ou que não nem a palavra melhor, mas o que é mais adequado, é a minha finalidade. Eu estou produzindo o texto, com qual finalidade? Para quem que eu vou produzir? É isso que vai definir qual o melhor tipo de texto. Não é o melhor texto de que ele é melhor do que os outros. É o melhor para atingir uma finalidade comunicativa. E isso serve para qualquer texto, não só para as tipologias textuais,
mas também para os gêneros textuais, que a gente ainda vai trabalhar muito, né? Então, os textos injuntivos, eles têm essa finalidade de dar ordem, instruções e recomendações. Como estrutura, esses textos, eles costumam ter uma certa sequência de ações, de orientações, uma linguagem imperativa, já que ele quer dar ordem, é uma linguagem mais imperativa, e também pode ser utilizada no infinitivo. E a gente apresenta também algumas marcas linguísticas como exemplo aqui desse texto injuntivo. A gente tem verbos no imperativo, uso de vocativo, né, instruções claras, né? Então, tudo isso verificando essa perspectiva dessa tipologia textual do texto injuntivo. E aqui a gente tem as mesmas informações, mas só para pontuar, né? O texto injuntivo, ele dá ordem, ele tem verbos no imperativo e ele busca essa ideia, né, de instruir e, de fato, está dando recomendações. E aqui, para a gente poder ir para o último, acho que é a última tipologia, é a tipologia do texto expositivo, né? A gente já viu o descritivo, o narrativo, o dissertativo, o injuntivo, e agora a gente vai para o expositivo. O que seria como diferente desse texto expositivo, né? Será que eu tenho mais algum tipo de comunicação que eu uso o texto com outra finalidade que não seja esse expositivo? A gente vai ver que sim, que o texto expositivo, diferentemente dos outros, ele tem como finalidade informar ou explicar um assunto de forma clara e objetiva, né? Então, se eu quero só informar e explicar de forma mais clara e objetiva, eu não estou com a ideia de defender uma tese, ou estar só descrevendo, ou estar só narrando, ou estar dando ordem. Eu quero simplesmente informar e explicar um assunto e de forma clara e objetiva. Qual texto, tipologia é mais adequada? É a tipologia textual do texto expositivo, né? A gente tem como estrutura, geralmente, um tópico frasal, mais o desenvolvimento explicativo, com exemplos, definições, dados. E esse texto expositivo, ele também tem o que a gente chama de marcas linguísticas, né? Se ele quer só apresentar uma informação, informar de forma clara e objetiva, como marcas linguísticas, a gente vai ter o quê? Uma linguagem objetiva, verbos no presente, uso de termos técnicos ou científicos, mas aí ele vai explicar a definição desses termos técnicos e científicos normalmente, justamente para ficar coerente com a finalidade desse texto, né? A finalidade do texto expositivo, de informar ou explicar um assunto de forma clara e de forma objetiva. Então, a gente viu aqui as tipologias textuais da ordem do narrar, da ordem do descrever, do dissertar, tem o injuntivo e tem também o texto expositivo. É uma classificação que a gente fala clássica, no sentido de que antes a gente trabalhava mais com essas tipologias textuais. A gente não via muito, gênero textual, relato pessoal, sinopse, artigo de opinião. A gente não trabalhava muito com isso, a gente trabalhava mais estudando essas classificações. Só que aí, com base no tempo foi passando, a gente viu que surgiu a necessidade da gente enquadrar outros textos que estão inseridos dentro de cada uma dessas tipologias. Por isso que a gente tem os gêneros textuais, que não é algo diferente das tipologias textuais. Eles estão relacionados, mas a gente faz ter gêneros textuais que estão inseridos dentro de cada uma dessas ordens. Tem vários gêneros textuais na ordem do narrar, vários gêneros textuais na ordem do descrever, da ordem do dissertar e assim sucessivamente, certo? E aí, continuando, a gente vai ter aqui um texto, né? Só para a gente entender mais ou menos de como determinadas tipologias textuais podem estar sendo observadas em questões. Vocês podem acompanhar comigo aqui na tela. Alice é alta, bonita e tem pele escura. Observe a apresentação da informação. É alta, bonita e tem pele escura. Seu cabelo é cacheado, seus olhos são presos e grandes. Seu nariz é proeminente, atrevido. Sua boca está pintada com um batom muito vermelho. E seu sorriso é misterioso e encantador. Alice caminha lentamente pelos corredores do prédio, dentro de um leve vestido estampado e sobre saltos altos.
Então, a gente percebe um texto base e qual a principal observação que a gente faz? Ele está contando detalhes sobre essa pessoa que ele está apresentando, né? Descrevendo, é alta, é bonita, tem pele escura, e começa a fazer as descrições específicas dessa pessoa que está sendo apresentada. Com base nisso, né, no estudo que a gente realizou sobre essa contextualização a respeito das tipologias textuais, a gente pode verificar o quê? O texto acima apresenta caráter, né? O que é o caráter principal desse texto? Letra A, argumentativo. Letra B, injuntivo. Letra C, letra A, argumentativo. Letra B, descritivo. Letra C, injuntivo. Ou letra D, narrativo. A gente vai ver que o texto ele é predominantemente descritivo, né? Então, a gente vai verificar aqui como gabarito é a letra B. O texto acima apresenta caráter descritivo. Espero que vocês tenham alcançado esse gabarito de forma adequada. E eu vou encerrar este vídeo e aguardo vocês nas próximas aulas.